Depois de salvar o mundo reativando o Sol, Capitã Marvel morre feliz por dar esperança aos seus amigos. Contudo, esse mesmo mundo continua em perigo e a Capitã Marvel do universo convencional é misteriosamente teletransportada para lá. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei dar continuidade à história que mostrou o fim da Capitã Marvel de outro universo. Capitã Marvel, Novo Mundo. E se você não viu a história que antecede essa, o link estará na descrição. Ou se preferir, procure a playlist Capitã Marvel Novo Mundo. A história possui o roteiro de Kelly Thompson, desenhos de Lee Garbett e editor-chefe C.B. Cebulski. Foi publicado no ano de 2020 e corresponde à revista Capitã Marvel Volume 10, número 22. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Em algum lugar no norte de Nova York, durante a madrugada, vemos a heroína Carol Danvers, conhecida como Capitã Marvel, e seu atual namorado James Rhodes, conhecido como Máquina de Combate. E como eles estão em uma missão aparentemente tranquila, eles aproveitam para trocar um aconchego e se beijam. Ao ouvir o barulho de beijo no transmissor, a heroína conhecida como Radiação diz que aquilo é nojento e brinca dizendo que irá vomitar dentro do próprio capacete. Então eles andam mais um pouco e mais uma heroína que também estava se comunicando com eles aparece. Jessica Drill, a Mulher-Aranha. E quando a capitã diz apenas que está de bom humor, Jessica diz que isso é muito estranho, pois Carol nunca fica de bom humor. Desse modo, a heroína broncuda diz que o motivo de sua alegria é devido à sua recente reintegração oficial na Força Aérea. Com isso, sua melhor amiga lhe dá um abraço dizendo que está muito feliz por ela, e Rhodes informa que eles irão tirar férias assim que aquela missão terminar. E Carol, muito feliz, comenta que serão as primeiras férias de sua vida. Naquele momento, Radiação aparece informando que não encontrou nada referente à fonte do sinal que estão procurando, e Rhodes diz a mesma coisa. Porém, de acordo com os sensores de sua armadura, eles deveriam estar muito próximos do local. Mas como ninguém está vendo nada em volta, eles olham para cima e avistam uma enorme nave que aparentemente está quebrada e vazando um líquido. Com isso, Carol se aproxima para saber que tipo de substância é aquela, e uns tentáculos surgem do nada atacando seus três amigos. Mas antes da heroína conseguir ajudá-los, os tentáculos também a pegam. Dessa forma, ela é teleportada para outro lugar sem perceber. Com isso, ela cai no chão e começa a sentir uma sensação muito estranha. Contudo, duas pessoas que estavam próximas do local onde ela caiu se aproximam. John, mais conhecido como Fantomex 5, que é parente do Fantomex original, e Sora, que é a filha de Forge e Quenon. Entretanto, Carol, que não conseguia enxergar por ainda estar desorientada com o teletransporte, lançou uma rajada em Fantomex. Com isso, Sora cai para cima dela e a fere com seus poderes psionicos. E quando a mesma se preparava para dar o golpe final, uma pessoa a impede e explica que aquela mulher é a Capitã Marvel, e informa para a recém-chegada que eles não são inimigos. E como ela não está no mesmo formato reluzente conforme ele a conheceu, pergunta se ela perdeu os poderes depois do que aconteceu com o Sol. E ela, muito confusa, pergunta quem é ele, e o mesmo responde que é Jerry Drill. E quando Carol diz que Jerry Drill é um bebê, ele começa a entender que aquela capitã não é a mesma e informa que tem péssimas notícias. Então ela pergunta onde está, e o homem responde que aquele lugar é Manhattan.
e o ano é 2052. Com isso, ela diz que precisa se sentar e Emma Frost aparece perguntando como ela está. E Carol responde que fisicamente está bem, mas está muito confusa. Desse modo, Emma sugere de voltarem à base e Carol diz que estava com máquina de combate, Mulher-Aranha e radiação, e que talvez eles poderiam estar por lá. Ao ouvir aquilo, Jerry informa que sua mãe e radiação estão presentes, mas provavelmente não são as mesmas que ela conhece. Com isso, Carol pergunta sobre Rhodes e Carol Rhodes informa que James Rhodes é seu pai, mas infelizmente morreu na última guerra junto com sua mãe. Ao ouvir aquelas palavras, a heroína muito abalada se senta e fica pensando que a filha de seu namorado está bem na sua frente e não foi concebida por ela. E para piorar, o mesmo está morto. Depois, Jerry e Emma ajudam a ficar de pé para voltarem à base e Sora informa que no momento em que Capitã apareceu, houve uma súbita liberação de energia que a fez perceber sua presença. Porém, não conseguiu identificar se ela foi a única. Dessa forma, Emma pede para a mesma informar aos outros que eles estão voltando para casa com uma sobrevivente e que eles precisam ficar atentos caso avistem outras versões jovens de Rhodes, Mulher-Aranha e Radiação. Com isso, Capitã pergunta do porquê a própria Emma não pode fazer isso e ela responde que não consegue usar sua telepatia quando está na forma de diamante. Em seguida, uma criatura muito estranha aparece em cima de Emma e Jerry a salva. Mas infelizmente o bicho não estava sozinho. E quando outros monstros começam a aparecer, a equipe se prepara para o combate. Com isso, a ação começa. Naquele momento, uma flecha atinge uma das bestas e Carol pergunta se tem alguém atirando neles. E Phantom X5 informa que é Kate Barton, filha de Clint Barton e Natasha Romanoff, que felizmente herdou a ótima mira de seu pai. E depois de eliminarem vários daqueles bichos, Capitã Marvel começa a ficar de saco cheio daquela luta e pede para os seus amigos se abaixarem para em seguida detonar todos os monstros lançando uma rajada de respeito. Ao verem aquela cena, todos ficam admirados com tamanho poder e agradecem a nova companheira. Pouco tempo depois, eles chegam até a base e Carol percebe que na entrada está o nome de todos os heróis perdidos. E quando avista o nome de vários de seus companheiros, fica muito abalada. Porém, uma conhecida voz a chama pelo nome e Carol fica maravilhada ao ver sua melhor amiga. E as duas se abraçam. Com isso, Jerry diz para sua mãe que ela não deveria estar fora da base devido ao frio e todos entram. Ao chegarem no quarto de Jessica, Carol explica que eles estavam lutando contra algo desconhecido e do nada foi transportada para aquele mundo. Então a ex-Mulher-Aranha explica que 1 ano atrás eles enviaram uma mensagem para o espaço na esperança de encontrá-la e felizmente ela apareceu para lidar com os problemas. Entretanto, foi inteligente o bastante para perceber que o planeta estava condenado e voou até o Sol para reiniciar a estrela que estava danificada sacrificando sua própria vida. Ou seja, todos os poucos humanos que existem só estão vivos por causa dela. Depois da explicação, Carol pergunta se algum dos sobreviventes possui a habilidade específica de talvez ter conduzido ela para aquele mundo e Jessica responde que não. No entanto, depois do sacrifício da outra Capitã Marvel, eles finalmente puderam retornar para a superfície e descobriram outros sobreviventes. Mas infelizmente nem todos são amigáveis. E no momento, tudo o que eles sabem é que existe um ser chamado Ove que aparentemente é um perigoso vilão.
E no meio da conversa, Emma Frost aparece e Carol pergunta se não se bate mais na porta no futuro. E a mesma diz que ela não tem tempo para bater em portas. E quando a capitã pergunta do que ela está falando, a mulher de diamante informa que tem 100% de certeza de que as criaturas que apareceram mais cedo eram demônios do limbo, e graças a isso ela só pode concluir que a mutante magia pode ser o próprio Ove, ou na melhor das hipóteses sendo controlada por ele. E quando Carol diz que talvez isso seja bom, Emma complementa que apesar de ter muito carinho por Illyana Rasputin, também tem plena consciência do tamanho de seu poder. Porém, Carol aparentemente não quer acreditar naquilo e já ia começar a discutir outras possibilidades. Contudo, Carol Rhodes aparece e diz que elas precisam ver uma coisa. Então as três vão conferir o que é, e quando chegam na entrada da base, se deparam com o herói Luke Cage são e salvo e dizendo que tem uma mensagem para a Capitã Marvel do Ove. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. E obviamente em breve estarei trazendo a continuação dessa história aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.